Assim como Trump, Bolsonaro também é alvo de acusações na Justiça. Eu vou debater esse assunto agora. A gente convidou os deputados federais Ricardo Salles, do PL de São Paulo, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, e Zé Neto, do PT da Bahia, aliado do presidente Lula. Deputados, boa tarde, bem-vindos. Eu queria começar falando sobre semelhanças entre os dois ex-presidentes nesse momento. Por isso, eu vou começar com o deputado Zé Neto. Primeiro, é um prazer estar com você novamente e saudar o Ricardo. Dizer que tem várias semelhanças e também tem situações que diferem. No caso do Trump, ele não corre o risco de perder a sua possibilidade de ser candidato e se manter elegível. A legislação americana é diferente da brasileira. Lá ele começa a responder um processo criminal já de muito tempo, está sendo transformado num processo criminal. Tem mais algumas outras situações que ainda não foram esclarecidas e lá o desgaste dele também vai ser grande. Aqui a situação é mais drástica, porque o ex-presidente ele já responde a uma CPI que indica vários crimes que devem ser investigados. Já temos outras situações relacionadas agora com essa situação das joias. Temos outras situações também acumuladas do processo eleitoral. Na semana na Bahia, ficou claro que houve uma movimentação para que houvesse obstrução de eleitores. Tem outras situações que dizem respeito à pandemia, que não só passam pelo Senado e pela CPI, mas por outros crimes que devem ser investigados. E tem também já uma apuração sendo feita de um rombo de quase 300 bilhões de reais, que foram recursos que, infelizmente, durante o processo eleitoral, eles foram gastos, e gastos, eu digo, sem uma consequência que não fosse a consequência eleitoral. Então, aqui a situação é diferente, eles são parecidos em muita coisa do conservadorismo, mas nessa situação de gravidade, eu acho que daqui do Brasil é mais grave, lá também tem a sua gravidade, tem um aspecto, evidentemente, moral e ético e penal, mas aqui são situações que parecem em parte, mas, no ponto de vista político, a daqui é mais grave. Deputado Ricardo Salles, boa tarde, bem-vindo. O senhor concorda que a situação aqui de Jair Bolsonaro é mais drástica, como diz o deputado Zé Neto? Bom, boa tarde, Zé Neto, meu colega de Câmara. Veja, ela talvez seja mais drástica pela ausência de institucionalidade. Veja que nos Estados Unidos, foi comentado aqui pela tradutora, que estava fazendo a narrativa da ida do Trump ao tribunal, ela destacou uma coisa importantíssima. Ela disse, olha, os promotores, aqueles que conduzem o caso do Trump aqui nos Estados Unidos, têm um histórico muito grande de imparcialidade. E a gente viu no processo eleitoral do ano passado algumas questões que podem colocar em causa essa imparcialidade. Mas acho que há um outro aspecto também que talvez não torne a questão do presidente Bolsonaro tão grave assim. O que há hoje? Hoje, o deputado, meu colega, citou a CPI. Bom, a CPI da Covid terminou sem que dali se tirasse qualquer conclusão, chegando até, me lembro, ao longo do próprio processo de execução da CPI, muitos chamavam aquela CPI de CPI do circo, né? Brigou-se com as pessoas e tudo, mas não houve uma conclusão concreta. Dali não derivou nenhuma acusação formal. Com relação a essas outras questões, por exemplo, a questão eleitoral, né? Disse aqui sobre a questão dos gastos. Ora, o Brasil foi o país que menos caiu, um dos que menos caiu na pandemia, um dos que mais rápido recuperou, graças ao movimento anticíclico que foi feito. Quando você faz um movimento anticíclico em meio a uma pandemia, seguida de uma guerra de Ucrânia e Rússia, é óbvio que tem que ter injeção de recurso a quem mais precisava. O que estão questionando agora? Que o recurso que era eleitoreiro e não era tão necessário. Ora, as pessoas mais carentes, os pequenos empresários, a turma do fecha tudo e fica em casa, assistiu esse pessoal precisando dos recursos. Dizer agora que o recurso foi gasto irresponsavelmente, eleitoralmente, é uma acusação política, não tem conotação jurídica. Da mesma forma, a discussão das joias. Ela vai avançar, o presidente Bolsonaro prestará todas as informações, como tem prestado. Creio eu, aqui faço uma avaliação muito superficial, porque acho que não é o momento aqui, de dizer
que a norma precisa ser melhorada. Tem casos também do presidente Lula, nós até falamos aqui na última vez que eu tive na CNN sobre o episódio do Lula, embora tenha sido considerado que a norma do Tribunal de Contas era outra, mas ainda assim são situações que a legislação brasileira precisa aprimorar. De todo modo, não é bom para o presidente Bolsonaro ter um aliado, o presidente Trump, nessa situação. Foram 2 presidentes que se voltaram contra um sistema que já de há muito tempo na Europa, nos Estados Unidos, aqui na América Latina, criava essa narrativa da esquerda, guerra cultural, uma visão anticapitalista, e esses 2 candidatos, Bolsonaro e Trump, se elegeram com apoio da população, mas sem grandes grupos econômicos e comunicação por trás. E isso gerou, de fato, uma disrupção. Está sendo agora esse caso do Trump, nós vamos ver como isso vai caminhar. Deputado Ricardo Salles, eu quero continuar com o senhor porque o deputado Zé Neto também trouxe na fala dele, rapidamente ali no meio da fala, um apontamento de uma notícia que nós trouxemos aqui ontem. Uma lista de cidades da Bahia, cidades do Nordeste, e a gente acompanhou naquele episódio, no segundo turno, onde houve uma operação Blitz da PRF em algumas cidades. A acusação era de que eleitores do presidente Lula estavam sendo impedidos de chegar a seu local de votação, e o senhor, tenho certeza que lembra muito bem desse dia, pois encontraram uma lista com determinadas cidades e diz, supostamente, o ex-ministro Anderson Torres esteve reunido com lideranças da PF e da PRF também, numa mesma reunião, e ordenou aí as blitzes. E aí eu queria ouvi-lo sobre isso. Eu uso sempre o supostamente, deputado, porque a gente precisa de investigações. Então, eu sempre trago o supostamente para a gente ser muito fiel aqui ao nosso telespectador. Eu gostaria de ouvi-lo sobre isso que o deputado Zé Neto trouxe aqui já na primeira fala. Acho que a sua colocação está perfeita. Eu acho que ele tem que ser ouvido. O Anderson tem que ser instado a explicar aquilo que lhe for questionado. As investigações existem para isso, né? Será dado, espero que seja dado, a oportunidade de ampla defesa, de contraditório, né? Assim funciona o regime democrático para todos. Funcionou assim quando as acusações recaíram sobre o ex-presidente Lula, atual presidente Lula, membros do PT. Está sendo assim, ou deve ser assim, com aqueles que fizeram parte do governo do presidente Bolsonaro, e aí a gente se espelha nos Estados Unidos. O que foi dito aqui, de novo, na própria reportagem da CNN, o Donald Trump, ele está sendo tratado, claro, com todo o cuidado de um ex-presidente, serviço secreto e tudo aquilo que nós vimos aqui, mas ele está sendo tratado como deve ser, um cidadão comum, tendo a oportunidade de se defender perante um juízo supostamente imparcial, né, que deve ser imparcial, e ele vai fazer prova. Se ele tiver culpa, será condenado e vai cumprir pena nos termos da lei. Se ele não tiver culpa, vai ser absolvido. Esse é o regime democrático, é assim que funciona. Da mesma forma, esse caso que você se referiu. Deputado Zé Neto, ainda sobre essa questão, o senhor concorda com o deputado Ricardo Salles que é necessário ainda acompanhar as investigações, ou o senhor acha que os indícios já são muito graves para talvez algo de indicação de crime também eleitoral? Olha, os indícios são muito claros e que vão, evidentemente, apontar qual a gravidade, e a gente vai ter aí uma penalização. Eu não tenho dúvida disso, porque a gente viu na prática, a gente viu as imagens, você da CNN mostraram as imagens. Uma outra coisa, respeitando o posicionamento de Eduardo, mas contraditando, Eduardo, o governo de vocês só pensou na população de forma eleitoreira. Os 300 bilhões de rombo que vocês deixaram, eu estou falando que aconteceram, sabe quando? Nos 3, 4 meses antes da eleição. Durante a eleição, vocês evitaram comprar vacina. Vocês queriam dar só 3 parcelas de R$200 durante a pandemia. Foram vencidos dentro do Congresso quando a gente conseguiu botar os R$600. Vocês dificultaram o PERS, que era para ajudar a turma do setor de eventos, dificultaram os empréstimos, dificultaram ajudas diversas a diversos setores, pregaram uma situação absurda de que não se precisava de vacina, pregaram que tinha que abrir tudo quando o mundo todo estava fechado. Nós temos 700 mil
mortos na Covid. Isso a gente viu claramente que se tivéssemos tido uma atitude mais atenciosa e, eu diria, mais cautelosa, o Brasil seria outro. Se eu fosse elencar aqui agora os crimes cometidos no governo passado ou que estarão sendo investigados, esses 20 minutos ou 30 de entrevista seriam poucos. Portanto, a gente tem sim, aqui no Brasil, uma situação muito grave. O governo passado foi um governo que trabalhou em cima de factoide. E quando eu ouço dizer que foi não, fomos eleitos sem muito recurso, a eleição mais cara da história do Brasil foi as duas últimas eleições, as mais caras, melhor dizendo. A anterior que ele ganhou, eram feitos disparos do mundo inteiro, caríssimos, com hackers e com técnicos, e com tecnologia de ponta, com algoritmos e todo o aparato tecnológico. Nunca se imaginou que se pudesse ter uma eleição para manobrá-la. Agora, da mesma forma. Portanto, a situação dos dois tem uma coisa que eu acho boa, muito boa, é que a justiça tem que tratar qualquer um, seja presidente, seja vice-presidente, como deve ser tratado. Quando o presidente ele tem as suas prerrogativas. Deixou de ser presidente, o do Brasil vai responder na Justiça, na Polícia Federal, vai responder no Supremo, vai responder na Justiça Comum, e o dos Estados Unidos também está caminhando nesse mesmo processo. Eu acho que isso é bom para o mundo. O mundo precisa entender cada dia que nossas instituições têm que ser fortalecidas. As nossas instituições, que, diga-se de passagem, não podemos esquecer, no dia 8 de janeiro, inclusive está se investigando, inclusive, a participação do ex-presidente nesse processo de avolumar aquele movimento, de que ele também estaria trabalhando no sentido de fazer com que acontecesse um movimento golpista no Brasil. Não estou acusando ainda, estou dizendo que há indícios claros e eles precisam ser investigados. E essa situação do dia 8 é bom que se coloque, portanto, eu acho uma contradição sua no sentido do seguinte, que como é que você está falando que lá eles são imparciais? Se aqui vocês não estão querendo fortalecer nossas instituições, lá eles estão imparciais. E aqui a gente tem que fortalecer nossas instituições e crer na imparcialidade delas. Aqui a gente não pode fazer como quiseram fazer no dia 8 de janeiro, destruir nossas instituições. Portanto, são situações diferentes, mas elas têm boas coincidências, que dizem respeito a de que ninguém está acima da lei e a lei tem que funcionar tanto nos Estados Unidos como no Brasil. E os ex-presidentes que agiram muito errado durante esses anos vão responder na lei e acusados vão ter o direito de se defender. Deputados, a gente, reforçando aqui que enquanto a gente conversa, a gente tem imagens ao vivo, então, de frente do prédio do Tribunal de Justiça em Nova York, informações do nosso repórter, que já disse para a gente aqui antes que tínhamos pouquíssimos apoiadores, muito mais jornalistas do que apoiadores do ex-presidente Donald Trump. Inclusive, tínhamos também críticos do ex-presidente, o que pode ser provado claramente. Ainda agora eu vi um cartaz ali escrito Never Again, nunca mais, em relação ao Trump. E aí, eu lhe pergunto, deputado Zé Neto, o ex-presidente Donald Trump convocou esses apoiadores, mas eles não foram às ruas. Me parece que o ex-presidente Donald Trump está vivendo um momento um tanto questionável sobre seu apoio e ele precisa movimentar essas bases. O senhor acredita num enfraquecimento desse trumpismo e também do bolsonarismo? Eu acho que o bolsonarismo, como o trumpismo, eles não são, nenhum dos dois são líderes. Não são. Eles são catalisadores. Tanto um como o outro. São pontos de encontro. Que, aliás, consegue encontrar uma espécie de gregos e troianos dos conservadores. Eu me lembro que a esposa do presidente votou com a camisa de Israel. Imagina, quando foi 2 dias depois que tinham pedido a eleição, em vários quartéis tinha um bocado de apoiadores dele fazendo a suástica nazista. É uma coisa assim, acho que eu tenho na minha cabeça que eles não são líderes, nascem de nada. Até porque mas não pode mentir no ar, assim, né? Muito duros. E a gente, inclusive, eu estou dizendo que as imagens colocaram. Não tem nenhuma imagem de suástica nazista nenhuma, isso é mentira. Deputado Ricardo Salles, já falo com o senhor. Isso aconteceu, isso a imprensa mostrou, não estou dizendo que foi eu que falei. Isso a imprensa mostrou. Um ponto de encontro, eles dois não são lideranças
assim diria, marcantes. Os conservadores se reúnem em torno deles. Agora, o que eu acho, e está muito claro para mim, é que há um enfraquecimento real deles, porque aqui no Brasil, eu me lembro que a gente teve com o ministro Dino, que, aliás, foi muito bem na Comissão de Justiça, e daí um dos apoiadores de Bolsonaro disse lá, amanhã nós vamos ter milhares, mais de 20 mil pessoas vão para o aeroporto, segundo aeroporto, tinham quantas pessoas? Eu acho que as pessoas estão acordando para a realidade do que está acontecendo com o Brasil, com o mundo, e eu espero que esse conservadorismo exista na política, porque não tem a democracia, é isso, mas que eles tenham o limite de ter aí a responsabilidade com os deveres humanos, os deveres democráticos e com os deveres que dizem respeito a respeitar as instituições, especialmente as instituições do Estado brasileiro e do Estado americano. Quero ouvir o deputado Ricardo Salles também um pouco. A gente está acompanhando um enfraquecimento diante de tudo que eu disse para o senhor sobre o trumpismo, aí, a ausência dos apoiadores ou os poucos apoiadores do presidente Donald Trump, do ex-presidente, nas ruas. E o que aconteceu algo semelhante aqui na chegada do ex-presidente Jair Bolsonaro, um enfraquecimento do trumpismo e do bolsonarismo. O senhor desconecta os dois e acha que não tem nada a ver, ou a gente está indo para um conservadorismo um pouco mais prudente, deputado? Olha, senhor, primeiro, no aspecto democrático aqui que o meu colega Zé Neto falou, ele falou 3 minutos e meio e agora mais 1 minuto e meio. Eu queria dizer o seguinte, não tem manifestação nazista naquela turma, coisa nenhuma. Isso é mentira, em primeiro lugar. Segundo, se houvesse mesmo interesse em saber o que aconteceu no 8 de janeiro, o governo do presidente Lula não estaria fazendo todos os esforços com cargo, com verba, com todo tipo de benefício para parlamentares da Câmara e do Senado para tirar as assinaturas da CPMI do dia 8 de janeiro, com a ajuda do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que está postergando justamente a instalação da CPMI, inventou agora que só pode ser depois que ele voltar da China, justamente para dar tempo do governo tirar as assinaturas. E tirar as assinaturas porque o governo não quer que se investigue até que ponto o ministro Flávio Dino sabia dos atos, deixou de tomar providências ou eventualmente estava presente no próprio ministério, como ele disse no tweet dele nas redes sociais. De todo modo, a história da chegada do presidente Bolsonaro é muito diferente disso. Milhares de pessoas queriam ir ao aeroporto receber o presidente Bolsonaro. A Polícia Militar do Distrito Federal e a Polícia Federal no aeroporto de Brasília impediram os bolsonaristas de irem até o aeroporto. Haviam diversas barreiras ao longo do caminho para não deixar as pessoas chegarem perto do aeroporto e mesmo aquelas que conseguiram chegar perto foram impedidas de ingressar lá dentro do aeroporto. Então proibiram o presidente Bolsonaro de desfilar em carro aberto, ou seja, criaram toda uma sorte de medidas para enfraquecer, para tentar criar um ambiente de que não havia apoiador. Ainda assim, haviam muitos apoiadores no aeroporto, ao longo do caminho e na porta do partido lá no Brasil 21, quando o presidente Bolsonaro chegou. Agora, de todo modo, tanto o Trump quanto o Bolsonaro representam o que há de mais verdadeiro no sentimento da sua sociedade. O que é isso? É você expressar quais são as suas visões sobre as questões de família, sobre questões políticas, sobre questões de legítima defesa. Tanto o presidente Trump quanto o presidente Bolsonaro lutaram contra um sistema. E eu digo mais, embora essas imagens aí estejam mostrando jornalistas e tudo mais, eu acredito que hoje, não sou especialista em Estados Unidos e tampouco eleitor americano, mas hoje o Trump teria uma grande votação nos Estados Unidos. Não sei se ganharia ou não, não dá para saber. Mas que o Trump tem muito apoio, tem, assim como o presidente Bolsonaro. Nós estamos esquecendo aqui de dizer, aliás, é um fato público notório, que houve quase um empate entre os dois, entre o Lula e o Bolsonaro. Então, todo mundo dizendo que houve um desgaste, que o Bolsonaro isso, o Bolsonaro aquilo. Ora, menos de 2 milhões, ou cerca de 2 milhões de votos de diferença. Então, não é assim, não. O Donald Trump nos Estados Unidos tem muita força. Talvez tenha que responder pelos seus problemas. Se for culpado, será condenado. Se for inocente, será inocentado. Muito bom o senhor falar isso, deputado Ricardo Salles, porque aqui a gente faz uma cobertura viva. O senhor sabe, eu estou desde cedo aqui ao vivo e mais cedo nós tínhamos, o nosso repórter inclusive contou ali cerca de 50 apoiadores do ex-presidente Donald Trump e ele acaba, enquanto a gente fala, de dizer que esse número vem crescendo
também lá agora em frente ao Tribunal de Justiça. Então a gente vai acompanhar ao longo do dia, obviamente, porque a gente faz aqui um jornalismo correto, e aí eu tenho que dizer isso após a fala do deputado Ricardo Salles. Já agradeço aqui a presença dos deputados federais Ricardo Salles, do PL de São Paulo, e Zé Neto, do PT da Bahia, mais uma vez, que trouxeram aqui um paralelo entre a situação do ex-presidente Donald Trump e do ex-presidente Jair Bolsonaro. Muito obrigada aos dois. Muito obrigado também, Luciana, e um abraço para todo o público. Saudar também, Ricardo, que a gente mantenha sempre o bom nível do debate. Ideias são ideias, devem ser colocadas no nível que foi colocado, e parabéns a CNI pelo debate. Muito obrigada, deputado Ricardo Salles também.